Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão conectados através da internet. Vamos retomar a nossa leitura da mensagem aérea de Pérgamo. Na última oportunidade, lemos a página 148. E ali o irmão Brana falava sobre a noiva e a palavra. O Espírito Santo mandou ele pegar uma caneta e escrever. E o irmão Brana escreveu sobre a noiva e a palavra. E ali ele disse que, conforme Gênesis 1, capítulo 1, versículo 11, a semente deve produzir outra semente. Cada espécie deve produzir segundo a sua própria espécie. Se você planta uma semente, aquela semente tem que reproduzir outra semente igual, outra semente semelhante. O primeiro filho Adão foi a palavra falada, semente de Deus, a palavra semente de Deus falada. E a ele foi dada uma noiva para que ele se reproduzisse, para que ele reproduzisse a outro filho de Deus, para que aquela palavra semente reproduzisse e viesse à existência outra semente, outro filho de Deus. E o segundo filho, Jesus, também era uma palavra semente de Deus falada. E assim como Adão, a ele também foi dada uma noiva para que ele pudesse se reproduzir. Mas, assim como Eva, antes que houvesse essa reprodução, ela caiu. Ela caiu por misturar seus credos com a palavra. Ali nas primeiras eras da igreja, assim como Eva caiu por descrer da palavra de Deus e misturar a palavra de Deus com o que dizia a serpente. Mas o irmão Brana diz que nestes últimos dias, Deus presentearia Cristo com uma noiva querida. Ele presentearia Cristo com uma noiva querida, uma virgem. Não alguém como Eva e como a igreja ali das primeiras eras, que se prostituiu, que fornicou, que adulterou. Mas não, ele daria uma noiva virgem, que significa uma noiva que não conhece nenhum credo ou dogma feito pelo homem, para que através desta noiva ele pudesse reproduzir a si mesmo. Assim como Maria, através de Maria, ele mesmo, Deus, foi produzido em carne humana. Então, da mesma forma, através da virgem noiva do último dia, ele seria reproduzido. Por isso que o irmão Brana diz que ela é ele. Quando esta noiva entrar em ação, não é ela entrando em ação, mas é ele através dela. É ele operando através dela. Ela está reproduzindo a Cristo. E esta noiva do último dia, ela é sujeita a ele, como os membros do nosso corpo são sujeitos à nossa cabeça. Os membros desta noiva do último dia serão sujeitos a ele, a Cristo, que é a cabeça da igreja, como nossos membros são sujeitos à nossa cabeça. A noiva não diz algo que o esposo não diz. A esposa não diz algo que o esposo não diz. A esposa não é maior que o esposo. A esposa é submissa. Se o esposo fala, ela também fala. Se ele se cala, ela também se cala. A esposa obedece ao cabeça, que é o esposo. E o irmão Brana diz: note a harmonia que há entre o noivo e a noiva. É a mesma harmonia que houve entre o pai e o filho. O filho não fazia nada sem que primeiro o pai lhe mostrasse. Do mesmo modo, a noiva não faz nada sem que antes o noivo lhe mostre. Se está na mensagem, a noiva vai lá e diz: assim diz o Senhor, o esposo disse isto, meu esposo disse isto. Assim como o pai e o filho, a noiva
ela faz aquilo que ele mostra para que ela faça. Ela fala o mesmo que o noivo fala. Se alguém diz ser noiva e não diz a mesma coisa que o irmão Jana diz, então esta não é noiva. Se você diz ser noiva e não diz a mesma coisa que o noivo diz, você não é a verdadeira noiva que Deus presentearia a Cristo neste último dia. Se o irmão Branham diz que após sua partida, Deus teria um outro homem em outra geração, se o irmão Branham diz que uma geração é 40 anos, a esposa vai dizer o mesmo. A esposa não vai interpretar, a esposa vai crer. Ela crê da maneira que o profeta falou, sem pôr suas interpretações. Vemos que muitos que se dizem noiva, que se dizem terceira etapa, eles põem as suas interpretações. O irmão Branham diz, é sempre a mensagem de um só homem, mas aquela noiva falsa diz, não é sempre, é só quando tem um profeta vidente na terra, é só quando tem um ministério messiânico na terra. A noiva diz o que o profeta disse, a noiva diz é sempre, independente da situação, é sempre a mensagem de um só homem. Deus nunca lidou com mais de um homem, Ele sempre lidou com um homem de cada vez. A noiva diz somente o que o esposo disse. E não somente é sujeita à cabeça essa noiva do último dia, como ela mesma é a mente de Cristo, ou melhor, ela tem a mente de Cristo. Na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, parágrafo 77, o irmão Branham diz, vem, através da era, nós começamos desde a fundação, da primeira era da igreja, quando a semente foi para o chão, a semente completa. Então ela veio através dos pés, Lutero, voltou através de Wesley, então nos pentecostais, as línguas e os lábios. Veja que o irmão Branham diz que os pentecostais são as línguas, são os lábios. E ele diz, vem, agora está no olho profético de Malaquias 4 e assim por diante. Primeiro nos pentecostais, que é os lábios, depois no olho profético, que é Malaquias 4, que é o profeta. Você vê que no dólar americano, ali há uma pirâmide com um olho. O irmão Branham diz que aquilo representa o olho profético, um profeta que se levantaria nos Estados Unidos. Então, os pentecostais são os lábios e o profeta é o olho. E ele diz, e agora não há nada restando para isto vir, porém ele mesmo é para entrar naquilo, porque esta é a última coisa que há. A seguinte é a inteligência. Depois do olho, o que é a seguinte? É a inteligência, é a mente. E nós temos nenhuma inteligência própria, é a dele, vem. Não temos nenhuma visão própria. Como pode um homem prever estas coisas? Ele não pode fazê-lo, é Deus, Ele mesmo. Veja, não é a nossa inteligência, é a inteligência dele. Como pode um homem prever estas coisas? Como pode um homem pregar que o Cordeiro saiu do trono, que a era de Laodiceia terminou, que o novo nome é Branham, que os 7 trovões foram revelados nos 7 selos, que HM faz parte do nome de Deus, que um gentio levaria seu nome, se não fosse a própria inteligência de Deus através do homem, se não fosse a mente de Cristo operando através da noiva. A noiva tem a mente de Cristo. A noiva tem a mente de Cristo porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. Ela cumpre a ordem da palavra em seu nome, porque tem o assim diz o Senhor. Ela tem a mente de Cristo, porque ela sabe o que Ele quer que seja feito com a palavra. E o irmão Branham diz, ela tem o assim diz o Senhor. Quem tem o assim diz o Senhor é profeta. Por isso você vê esta noiva em Apocalipse 10, versículo 11, importa que profetizes outra vez. Quem profetiza é profeta, e a noiva é profeta. Ela tem o assim
diz o Senhor. Os que estão na noiva fazem somente a vontade dele. Ninguém pode fazê-los agir de outra maneira. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. Eles não interpretam. Ou assim diz o Senhor do profeta disse, ou assim diz o Senhor do noivo disse, ou eles se mantêm calados. Eles não têm seu próprio assim diz o Senhor, mas eles têm o assim diz o Senhor do noivo, do esposo. Eles têm o assim diz o Senhor, ou se mantêm calados. O irmão Branham diz que ele confundirá a igreja através do profeta. Quem é o profeta? O irmão Branham, Malaquias 4, Apocalipse 10, 7. E ele diz também que ele confundirá através da noiva. O irmão Branham diz que a voz de Deus estaria na noiva, como esteve em Pentecostes. E também vemos que no Pentecostes, Deus operou através da igreja, mas foi um homem, um porta-voz que se levantou e falou pelos demais. Isto não é interpretação, isto é o irmão Branham que diz. Então a voz de Deus estaria na noiva, como foi no Pentecostes. E no Pentecostes Deus tinha um porta-voz para falar em nome daquela igreja. Assim como hoje Deus tem um porta-voz para falar através da noiva. Você diz que a mensagem de um só homem é só quando tem um ministério messiânico? Só foi a mensagem de um só homem em Jesus, em Branham então, e Paulo. Depois do ministério messiânico de Jesus Cristo, o ministério messiânico é Deus em carne. Houve 7 mensageiros, e houve demais homens que o irmão Branham também chamou de mensageiros, e o irmão Branham disse que eles trouxeram o reavivamento para a sua geração. Então, mesmo que Deus trate com o corpo, ele sempre levanta um homem. Era o corpo de Cristo através de 7 eras da igreja. No entanto, Deus sempre tinha um homem para falar. É o corpo de Cristo. Deus está na noiva hoje, não só em um homem, Ele está em cada membro da noiva. Mas Deus levanta um homem para falar, um porta-voz. Deus não muda seu programa, o irmão Branham diz. Deus sempre usou um homem. Isto é o que o irmão Branham pregou. E ele diz, o irmão Branham, ele não completou toda a sua obra durante seu ministério terreno. Portanto, agora ele opera na noiva e através dela. Ela sabe disso, porque não era tempo ainda dele fazer certas coisas que ele deve fazer agora. Porém, agora ele cumprirá através da noiva essa obra que ele deixou para este tempo específico. O irmão Branham diz que ele não completou toda a sua obra durante o seu ministério terreno, mas ele opera através da noiva. Jesus disse, quando esteve na terra, tenho muito para vos dizer, mas não podeis suportar agora. Quando o noivo, quando ele estava na terra, ele disse, tenho muito para vos dizer, mas não podeis suportar agora. Mas aquele Espírito de verdade virá e vos ensinará todas as coisas. Aquele Espírito veio e através dos mensageiros ensinou coisas que Jesus mesmo não havia falado. Jesus não falou sobre mulher não pregar. Jesus não disse claramente que o batismo deveria ser feito em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo não falou a respeito de vestes como falaram os apóstolos, para a mulher se vestir honestamente, para ela ser submissa ao seu marido. Não falou, mas ele operou através da igreja. E nestes últimos dias, o irmão Branham disse que ele operaria através da noiva. Aquilo que o irmão Branham disse, ou melhor, aquilo que ele não pôde dizer, aquilo que foi proibido de explicar, então agora ele opera através da noiva e ela explica. Ela diz o que são os 7 trovões, o que são os 7 selos, o que é o novo nome. Ele opera através da noiva. Você pode ver um tipo disso no Velho Testamento. O irmão Branham diz que Elias e Eliseu são tipo do noivo e da noiva. Elias, noivo, Eliseu, a noiva. E o irmão Branham diz que até os seus nomes são parecidos. Ele diz isso na mensagem ao nascer do sol. E se você abrir a Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, versículos 15 e 16, você vai ver que Deus dá uma comissão, dá uma ordem para Elias, tipo noivo.
que ele ungisse Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu, profeta, em seu lugar. Mas você verá na Bíblia que quem ungiu Azael, rei da Síria, e Jeú, rei de Israel, foi Eliseu. E Eliseu é tipo da noiva. Era Deus operando através da noiva. Veja um tipo perfeito na Bíblia. Você também vê na Bíblia, ali em Êxodo, que Deus disse que Moisés introduziria o povo na terra prometida. E você vê que quem introduziu foi Josué. Josué introduziu o povo. Veja, ele opera através da noiva. Elias e Eliseu, o tipo da noiva e do noivo. Vamos retomar a nossa leitura? O irmão Branham diz: agora vamos permanecer firmes como Josué e Caleb. Nossa terra prometida está se tornando visível assim como a deles. Agora, Josué significa Jeová Salvador, e ele representa o líder do tempo do fim que virá para a igreja, assim como Paulo veio no papel de líder original. Caleb representa aqueles que permaneceram fiéis com Josué. Lembre-se, Deus iniciara Israel como uma virgem com sua palavra, mas eles fizeram algo diferente. Assim fez a igreja no último dia. Notem como Deus não moveu Israel ou deixou-o entrar na terra prometida até que fosse o seu próprio tempo designado. Ora, pode ser que o povo tenha pressionado Josué, o líder, e dito: a terra é nossa, vamos avançar e tomá-la. Josué, você está totalmente acabado. Você deve ter perdido sua comissão. Você não tem o poder que costumava ter. Você costumava ouvir de Deus e conhecer a vontade de Deus e agir rapidamente. Algo está errado com você. E o irmão Branham diz: porém Josué era um profeta enviado de Deus e conhecia as promessas de Deus. Portanto, ele esperou por elas. Ele esperou por uma decisão bem clara de Deus, e quando chegou o tempo de se moverem, Deus colocou a plena liderança nas mãos de Josué, porque ele permanecera com a palavra. Deus podia confiar em Josué, mas não nos outros. Assim isto se repetirá neste dia final. O mesmo problema, as mesmas pressões. Tomemos o exemplo que vemos em Moisés. Este profeta de Deus, poderosamente ungido, teve um nascimento peculiar. Havendo nascido no tempo certo para libertar do Egito a descendência de Abraão, ele de modo nenhum ficou no Egito para discutir as escrituras com eles, nem perturbar os sacerdotes. Ele foi para o deserto até que o povo estivesse pronto para recebê-lo. Deus chamou Moisés ao deserto. A espera não foi da parte de Moisés, mas por causa do povo que não estava pronto para recebê-lo. Moisés pensou que o povo compreenderia, mas eles não compreenderam. Então, aí está Elias, a quem veio a palavra do Senhor. Quando ele terminou de pregar a verdade, e aquele grupo ali no passado, que é o precursor do grupo da Jezabel americana, não recebia a palavra, Deus o afastou do campo e flagelou aquela geração por ter rejeitado o profeta e a mensagem que Deus dera. Deus o chamou ao deserto e ele não saía nem mesmo para o reino. Aqueles que tentaram persuadi-lo a fazer assim, morreram. Porém Deus falou ao seu fiel profeta por visão. Ele saiu do esconderijo e trouxe de volta a palavra a Israel. Então veio João Batista, o fiel precursor de Cristo, o poderoso profeta para o seu dia. Ele não foi à escola de seu pai, nem à escola dos fariseus. Ele não foi a nenhuma denominação, porém saiu ao deserto, chamado ali por Deus. Lá ele permaneceu até que o Senhor o enviou com a mensagem clamando: o Messias está próximo. Agora vamos tomar uma advertência escriturística aqui. Não foi nos dias de Moisés, a quem Deus tinha vindicado, que se levantou Coré e resistiu a esse poderoso profeta? Ele disputou com Moisés e alegou que tinha o mesmo de Deus para guiar o povo e que outros participavam da revelação divina tanto quanto Moisés. Ele negou a autoridade de Moisés. Ora, as pessoas lá no passado, depois de ouvirem a verdadeira palavra e estarem bem familiarizadas com o fato de que o verdadeiro profeta fora vindicado por Deus, essas pessoas se deixaram seduzir por Coré e suas contradições. Coré não era um profeta escriturístico, porém as pessoas em grandes números
com seus líderes, foram atraídas por ele. Quão semelhante aos evangelistas de hoje com seus planos de bezerros de ouro como os de Coré. Vou ler isso de novo. Quão semelhante aos evangelistas de hoje com seus planos de bezerros de ouro como os de Coré. Eles parecem bons ao povo, assim como Coré parecia bom então. Eles têm sangue em suas frontes, óleo em suas mãos e bolas de fogo na plataforma. Eles permitem que mulheres sejam pregadoras, deixam as mulheres cortar seus cabelos, usar calças compridas e shorts, e se desviam da palavra de Deus por causa de seus próprios credos e dogmas. Isso mostra que espécie de semente está neles. Porém, nem todas as pessoas viraram-se contra Moisés e deixaram a palavra de Deus. Os eleitos permaneceram com ele. O mesmo está acontecendo hoje novamente. Muitos estão deixando a palavra, porém alguns permanecem com ela. Mas recordem da parábola do trigo e o joio. O joio tem que ser atado para ser queimado. Estas igrejas apóstatas estão se ligando juntamente, cada vez mais próximas umas das outras, prontas para o fogo do juízo de Deus. Porém o trigo vai ser recolhido ao mestre. Os irmãos podem colocar-se de pé. Vamos receber o nosso pastor.